Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Se liga nesta dica antes de começar o podcast. Você gosta de café? Aqui no sul de Minas Gerais é produzido café da Serra da Canastra, com grãos selecionados, 100% arábica e direto das nossas fazendas. Você pode ter o verdadeiro sabor do café gourmet aí, na sua casa ou na sua empresa. Entregamos em todo o Brasil. Então peça já pelo site cafedaserradacanastra.com.br. Sabor suave e qualidade total. Agora, o Pod Esportes já vai começar. Bom, começando mais um Pod Esportes, podcast esportivo que a gente está resgatando grandes nomes do esporte. A gente já trouxe aqui Zico, Rivelino e tantos outros de outros esportes. E hoje a gente vai falar de futebol e um profissional que está na ativa há muito tempo e um dos grandes profissionais, dá para dizer que um dos melhores técnicos do Brasil, porque passar por seleção brasileira, Ceará, é um pouco diferente de jogador, né? Jogador, vários são testados, agora treinador que é escolhido, passar por seleção brasileira, ter tantos títulos e continuar trabalhando em alto nível, como é o nosso convidado de hoje, é para poucos, né, Ceará? Não tenha dúvida, nós estamos diante de um profissional de ponta, né? Que a gente chama, é o andar de cima. Então, eu queria, primeiro, antes da gente começar, que o melhor começando, dar os nossos sentimentos, né, Breno, pro mano que perdemos o Dudu, que é uma grande figura também do esporte, um grande profissional, e trabalhava com o mano, e perdemos aí o Dudu essa semana, de uma forma bastante triste e muito rápida, uma coisa que a gente estava até conversando antes, mas eu queria deixar isso aqui bem claro, mano, nossos sentimentos para a família dele também, e a vida segue. Mas, de qualquer forma, nós estamos falando realmente de uma pessoa especial, né? O Mano Menezes não é só um treinador daqueles que começou porque jogou um pouco de bola, porque jogou muita bola. O Mano é um homem formado, né? Formado profissionalmente, professor, exerceu a função de professor há muitos anos, então ele sabe, é um educador, acima de tudo, né? É um homem do quilate, por exemplo, do Parreira, é um professor, né, que foi um cara formado. Então, esse nível de treinadores, ele é diferente daquele treinador boleirão, né? É bem diferente, porque ele consegue compreender e passar compreensão para as coisas que acontecem, não só do futebol, no entorno do futebol, dos seus comandados. Então é uma honra muito grande. Eu conheci o Mano um dia que eu fui cobrir uma reportagem do Corinthians, trabalhava na Band, eu conheci o Mano pessoalmente ali, já conhecia ele, evidente, da televisão e do trabalho dele, mas e nunca mais a gente deixou de ter uma relação próxima de repórter e treinador, porque eu sempre respeitei demais o trabalho do Mano, principalmente por causa dessa educação que ele tem, né? É gostoso, é legal a gente conversar com o Mano Menezes, viu, Mano? Legal, obrigado por você estar com a gente aqui. Obrigado pelo convite. Eu recentemente escolhi passar um tempo sem falar muito, porque entendia que uma certa reclusão era necessária para ouvir mais do que falar. Eu sempre penso que tem a hora de tudo, e a gente tem que ter a sensibilidade para entender. E agradeço também a compreensão de vocês terem esperado um pouquinho para que agora fosse a hora, né, da gente voltar a falar sobre futebol, aquilo que a gente mais gosta, eu pelo menos mais gosto, que meu pai ensinou a amar e respeitar, e que é a razão profissional da minha vida. Passamos aí 2 semanas realmente bem difíceis. Obrigado aí pela mensagem inicial, mas também penso parecido, né? Sentimos, sofremos, ficamos tristes, mas passaremos
guardaremos os ensinamentos, os exemplos de Dudu, exatamente para que no dia a dia possamos aí continuar nessa linha que escolhemos aí como profissional de futebol, uma profissão difícil, que cada vez requer mais conhecimento e mais entendimento. Então podemos voltar a falar aí daquilo que a gente mais gosta. Muito obrigado pela oportunidade. Ô, mano, também agradecendo a sua presença aqui e até um assunto legal que você tocou, né, e o Ceará também, a educação do Mano e essa gentileza, porque eu procurei o Mano Menezes há um tempo atrás, e o Ceará sabe disso, e ele falou justamente o que ele está falando pra gente, né, que não falaria nesse momento, mas assim que voltasse a falar, ele falaria com a gente. Então, só tenho a agradecer até nesse momento difícil que você está vivendo particular, né, com a perda do Dudu. E eu queria emendar também que você falasse da importância da sua equipe, mano, já inicialmente, porque você tem o Sidney ao seu lado há muito tempo, né, tinha o Dudu há muito tempo, e tem muita gente hoje que rotula os grandes treinadores como treinadores ultrapassados, né? E a gente já conversou com alguns treinadores, com o Cuca recentemente, com o Leverkusen, sobre essa situação. Como é que você vê essa situação do futebol hoje, da importância da equipe rotular experientes, como o Luxemburgo está fazendo sucesso também agora, como treinadores ultrapassados? Bom, primeiro dizer que esse é um absurdo nosso brasileiro, não respeitar o conhecimento e a experiência que os profissionais adquiriram, né, e que provavelmente nos tornou melhor. É óbvio que tenha nos tornado melhor nessa caminhada. A gente aprende muito durante a caminhada. E para nós técnicos não é diferente. Tá? A questão de taxar os profissionais ultrapassados, na minha opinião, é uma falta de conhecimento do que é o futebol em si. Eu falo sempre, às vezes as pessoas até interpretam mal, que o Brasil, infelizmente, é um país de moda. Nós, de períodos em períodos, temos a moda. A moda dos mais jovens surgiu recentemente, porque os outros eram velhos, então nós tínhamos que escolher os treinadores jovens, todos que estavam vindo. Resultado disso, né? Muitos dos jovens promissores, de maneira prematura, foram também classificados de não estarem preparados para isso e que já não serviam mais, né? Erradamente. Não é fácil suportar e ultrapassar essa barreira inicial. Eu falo sempre que muitas vezes você faz um bom trabalho, um primeiro bom trabalho, e esse bom trabalho pode ser circunstancial. Às vezes você já está no clube, você é assistente do clube, você conhece, o treinador sai, você assume, você tem uma realidade. Às vezes as coisas se encaixam para um primeiro trabalho, dá tudo certo, isso também pode ser circunstancial. O segundo trabalho é muito revelador e muito importante, porque aí você vai passar esse sarrafo, vai ultrapassar esse sarrafo ou não. E se não ultrapassa, volta 10 casas, como diz o joguinho aquele, começa tudo de novo às vezes, e essa caminhada é uma caminhada difícil. Depois, e agora estamos vivendo, os treinadores estrangeiros, né? Como se a palavra estrangeiro desse uma qualificação tal para o treinador ser melhor do que todos. E nós sabemos bem que não é. Também vamos passar, sobrarão os bons, porque sempre é isso que acontece, e os outros serão eliminados e teremos um equilíbrio logo aí na frente também, como as coisas têm que ser. Eu digo que treinadores bons nascem em Passo do Sobrado, nascem em São Paulo, nascem em Buenos Aires, nascem em Montevidéu, nascem em Campinas, nascem em todos os lugares do mundo. Não é porque você tem a nacionalidade tal ou não que você vai. O que faz a diferença é a maneira como você se prepara, a competência final.
E para você ser competente durante mais tempo, como é o caso dos treinadores de ponta, de períodos em períodos você precisa buscar algum conhecimento novo. Às vezes você precisa buscar profissionais novos para compor a sua equipe, para trazer ideias novas, para gerar discussão interna. E a discussão interna gera conhecimento bom, de qualidade, capaz de manter uma equipe na ponta, porque é muito competitivo esse cargo, né? Esses cargos, os treinadores de ponta. E é isso que a gente faz constantemente. Nós temos uma equipe, a equipe base é essa, mas às vezes buscamos um analista de desempenho, como foi o Rafael, fomos buscar. Agora fui buscar o Leandro, que é um treinador de fundamentos, que passou na Universidade do Porto, foi buscar formação, fez estágio no Porto, e que vai trazer vai agregar novos ensinamentos e novos métodos de treinamento para que a gente atinja o objetivo que a gente quer, que é o time jogar bem no domingo e na quarta-feira e aí encontrar as vitórias. Mano, já que você tocou nesse assunto dos treinadores estrangeiros, deixa eu perguntar. Eu não sou a favor, aliás, eu sou contra, enquanto posicionamento profissional, da imprensa, que quando ela fala que os estrangeiros vieram para ensinar alguma coisa. Eu sou contra. Eu respeito os treinadores daqui, tem cada treinadores sensacionais, você está nesse bolo. Luxemburgo, caras legais, pessoas importantes, que têm preparo, entendeu? E mostram aí o preparo. Está aí os times, o Renato Gaúcho, que é um grande treinador, né? E você acha que esses caras ensinam alguma coisa? A maneira deles trabalharem, por exemplo, o Kudê que está aí, enfim, esses caras, eles têm alguma coisa para ensinar para os treinadores brasileiros? Para ensinar, não. Digamos assim, para acrescentar no trabalho de vocês? Acho que sim. E vamos colocar vice-versa. Acho que sim. Eu penso que o grande profissional, o bom profissional, sempre vai acrescentar. Que à medida em que as coisas diferentes, não obrigatoriamente melhores sempre, mas diferentes, você cria novas situações. E os que já estão, precisam enfrentar essas novas dificuldades com outras propostas. E isso faz a gente crescer. Isso é bom sempre, em qualquer segmento, e no futebol não vai ser diferente. O que não pode, aí é culpa dos nossos dirigentes, você os conhece muito bem, tanto quanto eu, de uma hora para outra achar que isso é a solução de tudo do futebol brasileiro. Aí entra a moda que eu me refiro, né? Que aí, de uma hora para outra, o que todo mundo está pedindo, e você sabe que os nossos dirigentes são muito sensíveis aos pedidos da mídia e hoje em dia das redes sociais, mais ainda. Então, para você dar uma satisfação para essa pressão e para a cobrança, você vai lá e busca alguém de fora e também trouxemos um técnico estrangeiro de fora. E isso vai fazer mal depois, porque isso vai fazer com que a qualidade não suba, que é o que a gente quer. Eu acho extremamente positivo essa chegada de treinadores que venham para realmente acrescentar. Isso vai criar situações que vai fazer a gente ter que evoluir. E eu acho isso bom. Mas eles também vão aprender, certamente, muita coisa com técnicos brasileiros. Porque a realidade brasileira não é igual à realidade da Espanha, por exemplo. É bem provável, vamos citar um exemplo de técnico estrangeiro, que Domenech
técnico do Flamengo esteja aprendendo muito. Tá levando para tudo que é lá. Né? Vai aprender daquele jeito, que nem a gente fala. Né? E provavelmente vai vivenciar situações que não imaginava passar. Uma delas, jogar na altitude, né? Uma delas, jogar na altitude, que lá não existe. Lá na Europa, tudo é 1.000 metros, né? Quem tem mais metros é 1.000. Né? Nós aqui jogamos a 3.000, jogamos a 2.800 e já cria uma situação completamente diferente de jogo de futebol. É só para citar um exemplo objetivo para a gente não ficar divagando aí. Você sabe que eu tenho uma experiência interessante. Eu fui cobrir um jogo da seleção em La Paz, né? 3.000 e cacetada. E quando o Brasil entrou em campo, o Tafarel foi treinar os goleiros primeiro. O Tafarel vomitou na trave, treinando ali no treinamento. Que ali, a barra, eles não tinham treinado ali. Entendeu? Balão de oxigênio, viu, Breno? Tem no vestiário para cada jogador. O cara tem que tomar oxigênio no intervalo ali, se precisar. Tem que ter à disposição. Porque não é uma brincadeira. É igualzinho você pegar um avião, né? O Osmar de Oliveira, falecido, falava pra gente. Você pega um avião, sobe a 3, 4 mil metros com o avião e abre a porta do avião para ver o que é. É exatamente isso. Quando você desce do aeroporto, você está a 3.600 metros de altura, pô. E você vê, para as pessoas entenderem como você aprende. Um dia, lá atrás, fui conversar com técnicos sul-americanos sobre isso, para entender como eles faziam com o time deles. E pela primeira vez ouvi dizer o seguinte: repartimos o time em campo. Aí eu disse, como assim? Dizer assim, os que atacam e os que defendem. Porque não é possível fazer as duas coisas. Veja bem. Aquela ida e volta não dá. É exatamente o contrário do que propomos hoje no futebol, que todos falam em compactação, o time jogar todo junto, atacar todo mundo junto e defender todo mundo junto. E se você não sabe disso, você vai lá e não dá para fazer. Então não dá para jogar o jogo que você quer que jogue. Não dá. Então, assim, é muita coisa, né? E são coisas que você ouve, aprende e você vai guardando nessa carreira que você vai construindo como conhecimento. Tem a dúvida. Ô, mano, a torcida brasileira, a gente estava até falando, e você comentou muito bem sobre isso, né? Sobre pressão, sobre redes sociais, e cada vez mais isso vem sendo colocado à prova. Por exemplo, o Tite era unanimidade antes dele assumir, depois da Copa do Mundo, não ganhou, já não serve mais, né? Para muitos brasileiros. E você, quando você assumiu a seleção brasileira, você era um dos melhores treinadores, ainda é um dos melhores treinadores do Brasil, mas na oportunidade vinha fazendo um trabalho chamando a atenção e não chegou na seleção brasileira por acaso, né? Eu queria que você falasse como é que foi a sua experiência, aquela época na seleção, e se você concorda que faltou um tempo a mais para você mostrar o seu trabalho na seleção brasileira e mais torneios também para você poder concretizar, como a gente estava falando antes da entrevista, né? Tem que ter um tempo de maturação para você poder ter os resultados, né? Sim. Salvo as exceções, né? O normal é que realmente necessita-se um tempo para construir uma ideia, né? O futebol é uma invenção. Cada treinador tem na sua cabeça a invenção de um time ou de um trabalho. E para você executar isso na prática, você precisa convencer jogadores. Na seleção, escolher bem, avaliar jogadores, ver como se comporta com a camisa da seleção, que é um pouco diferente, né? Você não treina os jogadores na seleção, você os convoca, faz um treininho e meio e põe para jogar. Então, o jogo é o treino, e aí você tem que ir sentindo como cada um se comporta. Esse é o trabalho, né? Eu diria assim,
técnico da seleção brasileira da minha época, do meu momento, o técnico número 1 da seleção brasileira era o Muricy. Todos sabemos que deveria ser o Muricy, e o Muricy foi convidado, e por circunstâncias não houve o acerto, e eu era o número 2, a ficha número 2, estava aí fazendo um bom trabalho no Corinthians, e fui convidado e aceitei. O pedido que foi feito a mim, na época, e a avaliação que fizemos, é que tínhamos que fazer uma renovação. A seleção que havia jogado a Copa da África do Sul, sob o comando do Dunga, já era uma seleção, 4 anos depois, ia ter uma média de idade muito alta. Né? Tínhamos muitos jogadores já na casa dos 30, 32 anos. Então você tinha que encontrar novos valores. As renovações sempre trazem oscilação inicial. Não tem jeito. Né? Então, levamos aí muitos jogadores que nunca tinham sido convocados para a seleção. Entre eles, Neymar, Ganso, trouxemos Davi Luiz, trouxemos o Fernandinho, que tinha jogado na seleção sub-20 e foi campeão, mas nunca tinha ido à seleção principal. Né? Fomos encontrar soluções para ver como se comportava e aí fazer, na reta final de qualquer trabalho, uma junção da experiência, que sempre é necessária e é extremamente importante, e falamos isso antes. Em todos os segmentos ela é importante, em todas as competições grandes ela também é importante. E juntar isso com os jovens que se sobressaíram e que estávamos entrando nessa fase quando o trabalho foi interrompido. Já era um trabalho de 2 anos e meio, né? E já estávamos chegando nessa reta final, tanto que a seleção já havia apresentado jogos muito bons, um crescimento de rendimento, já ia entrar nessa reta final. Mas é assim, né? Houve a pressão externa, e aí, como eu falo assim, o dirigente brasileiro sempre procura tirar a responsabilidade dele e passar para os outros. E existia 2 nomes fantásticos para você fazer isso. Os 2 últimos campeões do mundo. A Copa ia ser no nosso país e, né, naturalmente, você não queria passar, né, a segunda chance de conquistar um título mundial como mandante. O Brasil é o mandante que as 2 vezes não ganhou, né? E aí se optou por Filipão e Parreira, que eram nomes de consenso. Você olha para a trajetória, pega os 2 últimos campeões do mundo e coloca lá e diz assim: olha, estão os melhores e vamos tocar. Eu respeito isso. Respeito no sentido das escolhas. Não concordo, não acho que seja bom, mas respeito, sempre respeitei. Nunca tive uma palavra quanto a isso, quanto à escolha das pessoas. Você escolhe as pessoas que você entende que sejam capazes para isso. Né? Mas o resultado foi um resultado final desastroso, infelizmente. Né? Talvez tínhamos que passar por isso para começar a enxergar de outra maneira determinadas coisas que até então sempre foram mais tranquilas para o futebol brasileiro. E, infelizmente, vivemos aí o maior vexame, talvez, da nossa história. Mano, eu tenho assim uma amizade de muitos anos, como tenho com você, e posso conversar sentado numa mesa sem passar essa conversa para frente, como tenho com muitos treinadores. Então, por isso eu tenho bastante informação e nunca usei as informações, a não ser para o meu próprio conhecimento. Eu tenho essa conversa boa com o Parreira e estive com alguns jogadores que tiveram no banco, que também são meus amigos. A questão é que, não sei se você concorda, mas você não pode dirigir o Corinthians achando que a torcida do Corinthians vai ganhar um jogo para você. Você não pode dirigir o Bahia sabendo do tamanho da loucura que é a torcida do Bahia, maravilhosa dentro do campo, entendeu? Que empurra realmente o time, que é sensacional, achando que ela mete gol. E o Parreira me disse isso, mano. Eu não sei se você concorda. O treinador da época
ele achou, tinha uma convicção, que colocando determinados jogadores, como ele colocou no 7-1, colocou um jogador de 1,5 m, mas que era um bom atacante, mas ele colocou o cara porque era no Mineirão. E ele achava que a torcida vinha com ele. Só que a torcida não faz gol, mano. O que eu penso sobre isso, Ceará, é assim. Uma preparação de 4 anos te ensina muita coisa. Então, aí o cara, só para complementar, aí o cara tira você e bota um cara que com esse pensamento. Como é que vai ganhar a Copa do Mundo? Talvez outras vezes tenha funcionado. Talvez em outras circunstâncias tenha funcionado isso bem. Talvez quando você tivesse um time mais maduro, mais preparado, isso funcionou bem. Por isso que digo que a preparação de 4 anos, que é um ciclo de uma seleção, te ensina muito. Vou dizer bem objetivo. Quando fomos fazer um amistoso com a seleção da Alemanha, na Alemanha, e perdemos de 3-2, e não era para ter sido só 3-2, era para ter sido um pouco mais. Foi possível ver, na prática, a diferença das duas seleções. O estágio em que estava a seleção da Alemanha era muito acima do nosso em preparação geral. A Alemanha vinha de uma Copa na África, que fez uma boa Copa, não ganhou, fez uma boa Copa, mas trazia de lá 80% daquela equipe que esteve lá, com o mesmo técnico, com um trabalho bem desenvolvido. E nós estávamos num trabalho de 2 anos, naquele momento, 2 anos e pouco, com uma renovação de 70%, 80%. E isso coloca num jogo decisivo uma diferença grande. Que se você já vivenciou na trajetória de preparação, você vai ter um entendimento talvez um pouco diferente disso. Não ser aproveitador, porque depois que a vaca foi pro brejo, todo mundo tem as suas ideias e as suas soluções, e provavelmente soluções diferentes. Mas, certamente, né, tínhamos uma ideia mais clara da diferença do estágio das duas. A nossa seleção era uma seleção jovem, uma seleção com muitos jogadores que não tinham estado em mundiais. E o Mundial dá uma preparação para todo mundo, é a competição das competições. Você só estando lá, como o Kaká esteve nos Estados Unidos, como o Ronaldo teve na Copa anterior, vai preparando, o ambiente é muito grande, muito grandioso, e você está mais preparado em determinadas situações ou menos preparado em outras situações. Eu acho que esse foi o caso que ficou evidente para mim no jogo. Tem coisas que os jogadores resolvem. Tem coisas que não precisa o técnico nem gritar na beirada do campo. Você tomou 2 gols na sequência, tomou 3 gols na sequência. Todo mundo sabe que se tiver jogadores experientes, rodados, alguém vai botar a bola embaixo do braço e dizer assim, gente, pelo amor de Deus, vamos organizar aqui. Não vamos sair que nem maluco para atacar, para virar o 3-0, porque a coisa tá ruim, né? E isso faltou. Isso evidentemente faltou. Porque só isso é capaz de terminar em 7 um jogo grande desse aí. É a falta de conhecimento do jogo. Mano, eu ia falar o seguinte, eu tô me coçando aqui, porque eu ia falar o seguinte. Eu ia dizer o seguinte, como eu te falei, eu conheço bastante gente e muita informação que a gente tem para nós, para poder compor o nosso quadro. Um jogador que estava no banco me disse o seguinte, Ceará, quando a gente faz 1-0 no adversário, e o adversário vem para cima da gente, vai ser 2-0.
Se o cara ameaçar continuar querendo enfrentar a seleção brasileira, vai ser 3-0. Nós não tivemos essa ideia. Exatamente. Quando tomamos o primeiro gol, tomamos o segundo, opa, vamos arrumar isso aqui. É isso aí. Que você falou, o cara falou a mesma coisa para mim, pô. O Brasil não... É do jogo. Faltou isso. Visivelmente faltou isso. Exatamente isso. E isso dá uma ideia de como a equipe ainda não era madura, né? Não era. Comparado com aquele grande adversário maduro, preparado, que estava ali na nossa frente, e aí deu no que deu. E eu não quero meter o pau no treinador, porque eu acho que é uma bobagem que o senhor fizesse isso, mas eu também ouvi dos jogadores, alguns deles, que o nosso treinador não estava preparado, não tinha preparação, não sabia isso que você falou, esse histórico da seleção. Vinha atropelando. Fizeram um trator, um negócio absurdo. Ele não sacou, não se preparou para tal. Mas eu não quero meter o pau no treinador. Eu quero que você me fale, para eu encerrar esse negócio de seleção brasileira, porque tem só mais um assunto depois com você, para a gente não ocupar muito seu tempo. Você gostou dessa convocação nova do Tite? Gostei. Penso que o Brasil vive num momento de transição e de busca de uma nova afirmação. A gente jogou uma Copa, tudo funcionou bem até a Copa, ou até as quartas, né? E depois veio a derrota e a eliminação sempre trazem consequências. É bem provável que temos novas ideias, que o treinador tem novos conceitos, vai modificar alguns, vai manter outros, é um treinador experiente, vencedor, como o Tite é, né? E precisa encontrar alguns jogadores que já vão substituir outros, e que agora vai ser a hora da onça beber água, como você gosta de dizer, né? Agora virão as eliminatórias. Acho que o jogo está muito diferente, muito imprevisível como um todo. Não temos torcida, não temos, né, um monte de coisa, e a gente não sabe exatamente as consequências disso em cada seleção. Mas gostei, apresentou alguns nomes novos que vêm se destacando e vão passar por esse processo de identificação lá na seleção de como vão se comportar, tá? Precisa recomeçar, retomar e ver como as coisas vão andar, para depois fazer uma avaliação mais correta, mais justa daquilo que teremos. Ô, mano, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Como que você começou, as adversidades que você teve no início, até você chegar no topo, né? Até porque o pessoal gosta de saber como que foi lá no início, até para incentivar pessoas que possam estar ouvindo e assistindo e queiram ter uma trajetória dentro do futebol. Só lembrando, viu, Beto, que o Mano Menezes já foi atacante, depois ele viu que ali na frente não é brincadeira, ele jogou na meiuca. Depois ele, acho que ficou um pouco mais velho, foi para ser volante, depois voltou lá atrás. O Mano jogou em todo também, viu? Olha, tem coisas que eu não deixei acontecer. Vou contar aí um episódio rápido sobre o respeito que eu tenho para com o futebol. Eu realmente iniciei de centroavante. Tá? E existe algumas semelhanças, né, entre um centroavante de antigamente, porque a bola não saía redondinha de trás como sai hoje, como todo mundo exige, né? Se jogava a bola lá e você tem que disputar com a zagueirada e coisa e tal. Na meia não passei, porque um dia fui receber as camisas, o treinador estava distribuindo as camisas e me deu a 10. E eu disse a ele: o senhor não leva a mal? A 10 o senhor dê para outro.
porque a 10 é uma camisa emblemática. A 10 não pode ser usado por qualquer jogador e eu não vou usar a 10. Boa, e depois joguei de volante e joguei de zagueiro, né? Então, assim, eu iniciei no Guarani de Venâncio Soares, depois de uma certa época que vi que a minha carreira profissional não ia me dar nem a realização profissional, nem a realização financeira, porque não era um jogador acima da média, mas gostava muito de futebol e entendi que quando você gosta muito e você não pode, né, ser alguma coisa, você tem que se preparar para ser outra. E fui fazer a faculdade de Educação Física, e aí, uma certa altura, me convidaram para dirigir o Sub-20 do Guarani de Venâncio Soares. Eu aceitei, isso era 1993. E aí fui vendo, porque você vai sentindo a tua capacidade e vai mensurando, e aí eu fiquei nos juniores do Guarani até 96. 97, o Guarani caiu da Série A para a Série B, gaúcha, e eu fui convidado para dirigir a equipe principal, foi meu primeiro trabalho profissional. Fizemos um trabalho muito bom e aquilo, né, reforçou a ideia de continuar na carreira, mas eu sempre tive um trabalho paralelo, não dava, o dinheiro não dava para sustentar a família, certamente não dava para sustentar a família. O que você fazia? Eu trabalhava no SESI, trabalhei 9 anos no SESI, organizando competições esportivas para os funcionários da indústria. Então, organizava todos os esportes, de xadrez, bocha, voleibol, basquetebol, futebol, tudo. E aí eu me virava aí nesse negócio de, né, nos finais de semana, eu sempre tinha um turno que eu treinava o time, a gente treinava um turno só, time do interior não tem todas essas condições, e aí fomos indo. Quando passou 97, eu recebi um convite para dirigir o Sub-20 do Juventude de Caxias. Eu fui progredindo aos pouquinhos na carreira. O Juventude era um time de Série A, tinha a Parmalat, tudo, e lá tem uma estrutura maior, vou lá. Saí dali, depois fui ao Internacional de Porto Alegre. O professor João Paulo Medina tinha sido contratado para coordenar o trabalho de reformulação do Internacional. Eu comecei a escutar coisas que eu não sabia, eu falei, é lá que eu vou tentar ir lá, porque aquilo vai me formar melhor. E aí eu trabalhei 2 anos no Internacional, primeiro ano no Sub-17, segundo ano no Sub-20. Lá estava o Guto Ferreira, lá estava o Lisca Doido, como você chama, né? Lá estava Osmar Loz, Julinho Camargo, então, assim, vários profissionais foram formados lá, o que dá uma ideia de que a formação era boa, né? Ah, sensacional, Inter era sensacional. Daí, em 2002, eu assumi o Guarani de Venâncio Soares de volta e fomos campeões gaúchos, como o Ituano foi campeão em São Paulo, porque tinha as ligas. Foi meu primeiro título de conquista. Dali eu saí, fui para montar o 15 de novembro de Campo Bom, que foi terceiro na Copa do Brasil, que o Santo André ganhou. Perdemos a semifinal para o Santo André. Fui ao Caxias, dirigi a Série B e assim fui indo. Depois fui ao Grêmio e o resto da história todo mundo sabe. Tá? Sabe que eu gostaria que você me falasse aqui para os nossos amigos todos, que certamente centenas, milhares, isso aqui fica lá na internet e todo mundo, quando gosta, vai ouvir. E a história sua, como a de outros que a gente gravou aqui, é realmente sensacional, mano. Eu queria que você falasse, é o seguinte, você é um jogador, você é um treinador que pegou, pelo menos na minha... Agora pegou 2 pauleiras enormes. Sim. Você pegou o Grêmio para subir e você pegou o Corinthians para subir. Verdade. Não é para qualquer ser humano. Isto não é para qualquer ser humano. Não estou falando treinador. Estou falando um ser humano que é colocado no e diz assim, você precisa subir o nosso time. Aí o cara pega, vai bem pra caramba, e o próximo emprego dele é o Corinthians, a mesma coisa. Quer dizer, é para testar o sujeito mesmo. Para ver se o cara tem coração, né?
Olha, o Grêmio foi uma oportunidade, Ceará. Ah, Aquelas que você não pode dizer não. não pode. Ou você vai, ou você não vai e vai ser taxado como o cara que não se sente preparado para assumir um time grande. O Grêmio foi uma oportunidade. Eu fui convidado, eu estava dirigindo o Caxias, nós iríamos estrear na Série B com o Caxias, faltavam 3 dias. Era no dia 21 de abril, dia de Tiradentes. O Grêmio foi jogar pela Copa do Brasil com o Fluminense. O Fluminense era dirigido pelo Abel e o Grêmio pelo Hugo de Leon. E o Grêmio tomou 3-0 do Fluminense na quarta-feira. Demitiram o Hugo de Leon. E na quinta-feira me ligaram, era 21 de abril, o Grêmio ia estrear sábado contra o Gama na Série B em Brasília. E eu aceitei. Aceitei porque era a oportunidade da minha vida de dar o salto. E não ganhou. E na estreia? Ganhou. Na estreia? Não ganhamos. Você não ganha 1-0, tomamos uma virada. Foi 2-1 pro Gama. O início da Série B com o Grêmio foi muito difícil. Porque nós tínhamos que construir todo um time. E construímos. Do time da estreia para o time da reta final da Série B, só ficou o Anderson como titular. Mudamos 10 jogadores. Do goleiro ao centroavante. Então, aquilo foi muito mais difícil. Né? E aí terminou naquela epopeia que é a Batalha dos Aflitos. Né? Terminou. Essa é a história, né? Terminou como a história das histórias. Tá? No Corinthians foi uma escolha, já. Porque eu recebi 2 convites. Eu tinha comunicado oficialmente, o presidente e eu, o presidente Paulo Adorno do Grêmio, fizemos uma entrevista juntos para dizer que eu iria, no final da temporada, sair. Porque entendia que era a hora. Né? Já estava fechando 3 anos, entendia que era a hora de sair para fazer outro trabalho. E aí eu recebi o convite do Cruzeiro, que ia jogar Libertadores, e recebi o convite do Corinthians. E aí entra aquela história do segundo trabalho que eu falei lá no início da nossa conversa. Isso. Eu olhei para aquilo e falei assim, esse segundo trabalho agora, ou me devolve 10 casas para trás, ou me afirma como um técnico de time grande. E a chance disso acontecer no Corinthians era muito maior do que acontecer no Cruzeiro. Porque a expectativa do Cruzeiro, que ia jogar Libertadores, era qual? Time grande que já foi campeão da Libertadores quer ser campeão de novo. Se você não é campeão, não é bom trabalho, que nem eu falo. A do Corinthians era qual? Subir. Era gigante. E a chance disso acontecer no Corinthians era muito grande. Com todas as dificuldades, um time grande, quando cai para B, ele tem muita chance de subir no ano seguinte e o resultado é um resultado bom, considerando de avaliação do teu trabalho. Então a escolha foi pelo Corinthians por isso. E foi o que realmente deu muito certo para a gente. A gente conseguiu subir com facilidade, construir um time bom, um time de Série A, que nem eu falo. Foi campeão invicto no ano seguinte. Foi campeão invicto no ano seguinte, campeão da Copa do Brasil junto no ano seguinte. Então, conseguimos elevar isso. Então, a primeira foi uma oportunidade, a segunda foi uma escolha, me deu muito certo. Ô, mano, eu não sei se você sabe que em 2009, na Copa do Brasil, eu estava nesse jogo. Lá em Porto Alegre, você conseguiu, evidentemente com o Corinthians, o maior ibope da história do SBT. Foram mais de 60 pontos. Nunca o Silvio Santos deu isso. Tem bronca disso até agora. Mas foi um jogo histórico aquele, hein, também. Foi. Que coisa. Futebol é muito duro, né? Nós chegamos em 2 finais consecutivas. Né? Perdemos a do ano anterior para o Sport de Recife. Mesmo estando na Série B, chegamos na final e perdemos. Perdemos o segundo jogo. E estamos de novo no ano seguinte na final, né? E aí você tem que ganhar. Você não pode perder 2 finais seguidas, porque todo mundo sabe como é a história e a avaliação de quem perde 2 finais seguidas, né? Mas contra o Inter não é simples, não, né?
E não era simples, o Inter tinha um timaço, né? O Inter tinha um timaço. Fizemos o 2-0 em casa, que foi um jogo muito difícil, mas fizemos, e aí saímos com 2-0 no primeiro tempo no Beira-Rio. Aí não perdimos mais, né? Aí só se acontecesse uma tragédia. Mas o time também era um time já melhor, um time mais bem preparado, trouxe um ensinamento do ano anterior, da derrota do ano anterior, já preparou a final diferente, né? Até o hotel foi diferente. Eu me lembro que o hotel em Recife, no dia do jogo, parecia uma festa. Era gente para tudo quanto é lado, aquele negócio todo. Eu falei, não, isso aqui não pode se repetir. Vamos cuidar disso, né? A festa pode ser em qualquer lugar, menos no hotel dos jogadores. O que isso transmite para o jogador, isso faz a coisa sair um pouco de controle. E é o que eu falo assim, você vai aprendendo e já fizemos uma preparação muito melhor e aí conquistamos o título que desejamos tanto. Ô, mano, para fechar da minha parte, eu gostaria que você falasse também da escolha pelo Bahia e desse projeto, porque tem muita gente que é do eixo Rio-São Paulo e não sabe da força do Nordeste, né? O Nordeste tem torcidas apaixonadas, tem campeões brasileiros, e o Bahia é um dos grandes times do Brasil, né? A gente tem o Rogério Ceni, que foi administrar o Fortaleza e que está se tornando um grande treinador, mostrando a força do Nordeste. E eu gostaria que você falasse dessa escolha pelo Bahia, dessa torcida apaixonada que você ainda não teve próxima de você, mas muito em breve eu imagino que você espera ter, né? Bom, eu tenho uma resposta bem simples para isso, né? O Bahia me escolheu e eu escolhi o Bahia. Foi bem assim, né? Durante esse período aí de parada, de início de ano, que a gente queria dar uma respirada, eu recebi aí umas 6 propostas de trabalho ou de sondagem para iniciar uma discussão sobre propostas de trabalho. Cheguei a discutir com o time da América do Sul, que Libertadores, aí veio a pandemia, aí suspendemos, e aí depois os valores mudaram um pouco em função das dificuldades todas que os clubes passaram, a gente entendeu que não deveria assumir. E recebi o convite do Bahia e analisei várias questões para estar aqui, né? Primeiro, penso que nós, treinadores, e eu já estou num estágio de carreira que posso pensar nisso, devemos trabalhar na direção de que clubes como o Bahia, que estejam fazendo as coisas como o Bahia está fazendo, tenham sucesso esportivo. Por quê? Porque está fazendo com um bom planejamento, que está fazendo as coisas com responsabilidade, está assumindo despesas que pode honrar, né? Está fazendo como a gente acredita que seja o certo. Então, se nós pudermos, fazermos esses clubes ter sucesso esportivo, vai fazer bem ao futebol. Vai acabar um pouco dessa gandaia de que, como o Vampeta disse lá, você faz de conta que me paga, eu faço a seriedade, né, voltada para as coisas que tem que ser sérias. Tem um grupo de qualidade que permite a gente pensar na reação que temos que fazer, né, e permite que eu faça o trabalho da maneira que eu entendo que é correto a gente fazer. Então essas foram as questões básicas que me fizeram aceitar o convite. Estou muito motivado para fazer um trabalho no Bahia, como já fizemos atrás em outros lugares, e tornar esse trabalho vencedor. Bom, mano, eu também quero me despedir. Sei que a gente poderia conversar com você mais 2 horas sem parar, para contar todas as histórias e passar para os nossos amigos que vão assistir isso, o seu conhecimento. Mas eu sei que você tem que trabalhar e vamos encerrando por aqui, porque eu acho que ficou bastante claro o seu posicionamento e é muito saboroso sempre conversar com uma pessoa esclarecida, que fala as coisas, que passa informações
são importantes para o torcedor e também, como você falou agora, para os dirigentes, para eles terem mais responsabilidade. Eu cito, por exemplo, o exemplo do Flamengo, que o time estava numa tanga monstruosa e com uma administração decente conseguiu se levantar. O Bahia já não é essa administração, mas há pelo menos 2 anteriores, o Bahia vem se mexendo para se organizar, né? Fazendo com bons times, competitivos e principalmente na retaguarda fazendo um trabalho bastante importante, que é o que está sendo feito agora. E quando um clube como o Bahia, né, traz um treinador do seu tamanho, é porque ele quer fazer alguma coisa decente. Muito obrigado pela sua gentileza, pela sua generosidade conosco. Vou dar um abraço no Sidney, que é uma pessoa que eu respeito, meu amigo, foi um grande jogador e é um grande auxiliar seu. E parabéns e mais sucesso ainda. Você tem muito mais sucesso ainda e o nosso respeito. Grande abraço, mano. Muito obrigado, um abraço a todos aí. Até a próxima aí, quando poderemos falar novamente daquilo que a gente mais gosta, que é o futebol. Ô, mano, e a gente vai te mandar presentes. Você gosta de café, mano? Gosto. A gente vai te mandar um café do sul de Minas. Você que trabalhou tanto tempo no Cruzeiro, deve ter tomado muito café lá em Minas Gerais. A gente vai te mandar o café da Serra da Canastra, que é um café gourmet, tipo exportação, um café especial. Então, para você saborear, você, o Sidney, sua família também. Então, a gente vai te mandar aí na Bahia o café da Serra da Canastra. E também vamos te mandar uma caricatura especial que o Caricasson faz dos nossos entrevistados. A gente vai te mandar uma caricatura também sua. Muito obrigado aí. Estou aguardando aí o presente e vou saborear o café com toda a minha equipe de trabalho aqui, tá bem? Muito obrigado. Um abraço. E olha, não desliga ainda que tem os bastidores da entrevista. Tudo. Precisa ganhar, né? Depois a gente resolve o resto. Ganhar é o principal, né? Verdade. Mas tá, o último jogo já foi um jogo melhor contra o Corinthians. Acho que já merecemos um resultado um pouco diferente. Mas esse é assim, né? É que todo o pessoal quer o resultado imediato, né? Todo mundo quer o resultado final, mas não quer fazer o processo. Processo é uma coisa meio sem graça, sabe? Tem que trabalhar. Sua Santidade, Luiz Ceará. Professor Mano Menezes, uma das glórias do esporte nacional. O esporte bretão. Do esporte bretão. E aí, mano, beleza? Beleza, graças a Deus, beleza. Passando aí uma semana difícil, passamos 2 semanas muito difíceis. Perdemos o Dudu, nosso preparador físico, foi assim, uma coisa muito difícil pra gente. Eu sei, muito duro. Mas vamos passar como a vida exige que a gente passe pelas situações. Essas coisas, esse momento, né? Eu sempre falo isso aí, que nós perdemos o Ari Borges também agora, que é nosso companheiro de trabalho, muitos anos. Eu perdi o Juarez, o ano passado, assim, eu era, vamos dizer assim, para dizer a verdade, eu era o maior amigo do Juarez Soares, o maior amigo vivo do Juarez Soares era eu, que vivia direto com ele, fazia já 6 anos que a gente trabalhava junto de novo, eu trabalhei mais de 30 anos com ele, então foi uma morte, só que eu entendo a morte assim, né, mano, eu sou espírita, então a morte como uma passagem pela vida que a gente vai fazer. Esse momento pertence a Deus, cara, não tem... É verdade, né? Mas eu sempre falo assim, Ceará, que eu perdi meu pai muito jovem, meu pai faleceu com 48 anos. Nossa. Mas houve uma preparação para a morte, sabe? Ele teve uma doença, a gente descobriu que a doença era grave, você vai se preparando para aquele momento. A questão nossa com o Dudu, que o Dudu estava com 49 anos e estava vendendo saúde, né? E ele teve um derrame, foi isso, mano? Teve um aneurisma hemorrágico muito forte, grau 4. Nossa Senhora. E aí não suportou.
Foi se agravando. Por que acontece isso, hein? Ele reclamava muito de dor de cabeça, Ceará. Sabe? Que ela vinha com uma frequência bastante grande. Aí você é jovem, você acha que isso não é nada, você vai levando, entendeu? Vai trabalhando todo dia, passa, volta e você toca. O doutor do Cruzeiro queria fazer ressonância para ver, coisa e tal, tudo, mas ele foi deixando e talvez isso tenha sido o ponto de partida, que nem eu sempre falo, né? Aí o resto veio dessas causas aí. Tomou uma cacetada, né? Muito. Então, você manda um abraço para ela, porque todas as vezes que nós precisamos falar com você, inclusive na época da seleção, que era muito mais difícil, né? Ela atendeu, assim, maravilhosamente bem, foi de uma gentileza total, foi altamente profissional, e como eu sei que o assessor de imprensa serve para atrapalhar a imprensa, eu quero dizer que ela só ajudou. Tá bem, obrigado. Vou transmitir, tá? Porque ela foi demais mesmo, cara. Na época que eu tava na Band, nossa, gente precisando e ela vinha com tudo. Não pode deixar que a gente vai ajeitar isso, vai ajeitar aquilo. Né? A educação a gente tentou dar de casa, que é a eficiência é uma coisa que... Eu fui assessor de imprensa do Vadão, fui assessor de imprensa do Nelsinho Batista, fui assessor de imprensa do Estevão Soares, do Marco Aurélio, os caras que passaram pela Ponte Preta, e depois eu fui assessor de imprensa, trabalhei alguns anos com o Nelsinho, particularmente, inclusive no São Paulo. Então, eu conheço bem o lado de dentro, sabe? Sim. E a relação que o cara tem que ter com a imprensa, o que o cara tem que falar. Então, eu sei como é que é difícil o trabalho também do assessor. Eu sinto muito. Mas os caras, tem uma boa parte dos caras que não honra a tal da profissão do jornalismo, sabe? Que o cara só dificulta, não ajuda nada. Isso, pô, sabe que está com grande... Por exemplo, ser assessor de empresa do Mano Menezes, pô, todo mundo quer, entendeu? Todo mundo quer, ninguém quer ser assessor de imprensa do Estevão, ninguém quer ser assessor de imprensa, quer ser do Estevão Soares, que tem pouca projeção, é meu amigo, meu irmão, isso que eu falo tranquilamente, mas do Mano Menezes todo mundo quer. Então nessa hora o cara tem que ser bom mesmo, profissional, saber conversar, acertar, entendeu? Então eu só queria que você falasse isso para ela foi sensacional. Tá bom, obrigado, vou falar. Valeu, vamos embora então, Breno, Vamos começar. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.